Olá, seja bem-vindo a mais um Somos Poker. Eu sou Alexandre Batti e você está aqui no lugar certo para conhecer tudo sobre o universo do poker. Seus jogadores, os circuitos latino-americanos e as suas jogadas. E para nos ensinar muito sobre esse assunto, nada como o craque, o campeão, Felipe Mojave. E aí, Ale, parceiro? tudo bom? Bom? Tudo em paz. E aí, galera de casa, tudo em paz também? Bom, mais uma vez falando para vocês, obrigado por acompanhar nosso programa aqui e interagir com a gente nas redes sociais com a hashtag SomosPoker e também comigo no Twitter, no Instagram, @FelipeMojave, beleza? Muito bem, então para iniciarmos, eu vou lembrar para vocês que o programa de hoje continua falando sobre a Copa América de Pôquer, que foi disputada em junho em Santiago do Chile, par e passo com a Copa América de Futebol, de triste memória para nós brasileiros. E para introduzir o assunto, uma entrevista com o craque Goicoechea, o famoso goleiro argentino, e o cabeleira Valderrama. Muito engraçados os personagens, principalmente o Valderrama. E eles vão falar sobre essa relação entre pôquer e futebol. Vamos ver. Amigos, tengo el privilegio y el placer de estar con el pibe Valderrama, uno de los jugadores más emblemáticos de la época dorada del fútbol, ¿no? Hombre, gracias por la palabra, gracias que la gente todavía se acuerda de esa época, de esa generación. ¿Qué sabes de póker? Pues sé que jugás mucho en tu barrio. ¿Con quién jugás al póker? Con los amigos del barrio. Usted sabe que en las esquinas aprendemos todo. Este año no clasificó lamentablemente la selección colombiana. ¿Por quién vas a hinchar? Le voy a hacer fuerza a Chile. ¿Qué es lo que más te gusta del póker? La concentración, hay que tener mucha concentración, hay que también ser muy agresivo. Si quiere ganar, tiene que ser agresivo, pero hay que tener mucho cuidado, porque son las dos cosas. Si eres conservador, no ganas nunca, y si eres agresivo, arriesgas. Entonces, pero por eso se llama, es un juego de pensar, es un juego de pensar y de arriesgar en los momentos precisos. Pibe, dale un consejo a la selección colombiana que lamentablemente no pudo venir este año a participar, pero que sí va a estar intentando clasificar a la que viene. ¿Qué consejo le darías vos de corazón? La próxima vez, el próximo campeonato, seguro que vamos a clasificar. Hay que tener fe, tenemos talento y tenemos capacidad. Para la próxima los acompaño. Señores, con ustedes, el pibe Valderrama. Gracias, muchas gracias. Amigos, tengo el gusto, el placer, el honor de estar con una de las personas más emblemáticas de la selección argentina. Goico, un gusto tenerte acá. No, al contrario, el gusto es mío. Goico, ¿qué te parece esta antesala de la Copa América? Una Copa América de póker, las selecciones nacionales que vienen a luchar por todo. Argentina, que todavía no salió nunca campeón de la Copa América de póker y quiere llevárselo, ¿no? Y siempre hay una primera vez. Estaban muy confiados los chicos, campeón. Voy a hacer un paralelismo. En el póker, heads up es cuando un jugador de póker juega un mano a mano. Vos eras un especialista en heads up, justamente en los penales. Y hay algo que llamamos leveleo. Que el leveleo es, yo pienso lo que vos estás pensando, pero a su vez estoy pensando lo que vos crees que estoy pensando. ¿Pasaba eso en los penales? Te lo resumo con una anécdota. El último gol en su carrera profesional, Diego Maradona, me lo hizo a mí de penal. En ese penal me pasó esto. ¿Por qué? Porque nos conocíamos tanto con Diego que yo pensaba que él pensaba que yo le iba a hacer lo mismo que él sabía, que no sabía. Y bueno, en definitiva me terminó devorando la ansiedad, me terminé moviendo antes y conclusión, fui para un lado y la pelota para el otro. Vayamos de nuevo al póker. ¿Cómo vivías las concentraciones de fútbol? ¿Cómo te concentrabas vos? ¿Y cómo crees que se están concentrando estos jugadores de póker? ¿Qué consejos les darías justamente para afrontar algo tan importante como lo que se viene? No, o sea, lo que te matan las concentraciones es la previa, que es lo que deben estar viviendo los chicos. Una vez que estás sentado en la mesa, una vez que estás adentro de la cancha, ahí ya vos te sentís seguro de tu talento, te sentís seguro de lo que sos y sabés que tenés que competir, sea fútbol o sea póker. ¿Consejo para los argentinos? Lleven la copa, por favor, te lo pido. Así que por ahí hacemos doblete, llevamos la de fútbol y la de póker. Señores, con estas palabras nos despedimos del Goico, el vasco, Sergio Goicoechea. Un gusto y un placer tenerte acá. Por favor, hace mucho que no me decían vasco. No, en serio. Sí. El vasco. Que legal, né? Tem duas coisas assim que eu achei sensacionais da fala dos dois. Essa relação entre o heads up, que é o momento onde os competidores do poker ficam ali na mesa final, 1 a 1, combatendo,
e a disputa de pênaltis, onde o goleiro está ali, posicionado, esperando o adversário bater, fazer a cobrança. Interessante, né, Mojave? Como é que você vê essa história? Como é que você vê essa relação? É exatamente isso que a gente faz em todas as mãos de pôquer que a gente joga. A gente avalia o oponente, porque o pôquer é um esporte mental. Então, avaliar essa mentalidade do oponente e prever os movimentos do seu adversário é uma estratégia importantíssima que todo jogador profissional utiliza. Então, muito legal quando o Goicoechea fala isso, porque na verdade ele usa uma técnica do futebol para jogar pôquer, mas eu, com toda a licença do mundo e humildade do mundo, poderia falar para ele que ele ia aprender muito mais com as técnicas do pôquer, para o futebol inclusive. Se ele conseguir entender como é que funciona a mentalidade do oponente dele, que é uma coisa que a gente faz em todas as mãos de pôquer, e o pênalti é uma situação específica do jogo. Ele era um especialista em pênaltis, certo? Sim. Pegador de pênaltis. Muito, muito bom, dos melhores. E é interessante, né? Você poder olhar o seu adversário, filtrar ali pelos trejeitos dele, como ele está se portando, como ele está se apoiando, no caso do jogador, como ele está se apoiando no chão, como é que ele vai dar a passada, né? E no pôquer também, né, Com certeza. Você vê como ele está vestido ali, o olhar dele. Porque tem toda aquela história, a galera de casa vai falar isso daí já de cara. Você joga um home game em casa, certo? Um jogo entre os amigos. Então vocês já conhecem aquele amigo de vocês que joga agressivo. É a mesma coisa o Goicoechea, já conhecia aquele jogador que ia bater forte na direita. Já viu outros pênaltis cobrados por exemplo. E o que é legal do pôquer é que a gente muitas vezes está jogando uma competição com jogadores novos. Então, eu que jogo pôquer há muitos anos, muitas vezes eu chego, por exemplo, no Campeonato Latino agora, que eu joguei no Uruguai, em Punta del Este, eu nunca tinha jogado com muitos jogadores que caíram ali na minha mesa. Então, para mim, tinha uma dificuldade diferente ali, um pouco maior, obviamente, para os meus adversários também, para conseguir definir como é que esses jogadores efetivamente estavam jogando ali, qual que era a mentalidade deles, e coisa que a gente consegue fazer no jogo de pôquer rapidinho, que é pegar essa estratégia, Ale, nos primeiros passos do oponente e já conseguir entender como é que aquele jogador vai se comportar dali para frente, pelo fato de como ele sentou na mesa, como ele está vestido, quais foram as primeiras ações desse jogador. Isso é muito interessante. Daqui a pouco eu vou voltar a falar com você sobre isso, porque tem uma outra coisa interessante da fala deles, que é a questão do estilo, né? Porque o Valderrama era um jogador bem estiloso, né? A gente volta a conversar sobre isso daqui a pouquinho. Agora a gente vai ver o momento desafio do programa Somos Pôquer, que é quando a gente coloca os competidores numa situação diferente do jogo do pôquer, numa outro tipo de competição. Vamos ver agora. Essa competição é a competição do Pebolim. Vamos ver. Va a comenzar el segundo desafío. Vamos a jugar al futbolito, al mete gol, al taca-taca. La selección de México va a enfrentar a la de Venezuela. Y aquí, si Argentina sale campeón, va a ser el campeón de la serie. Pero si otra selección llega a campeonar, va a jugar con Argentina la definición a la PlayStation. ¿Quién saldrá campeón? Pronto lo sabremos. ¡Comienza! Pasa a la segunda ronda y ahora Uruguay va a enfrentar a Chile. Todos queríamos que Chile clasifique, pero Chile está festejando que puede llegar a ser el mejor perdedor. ¡Un papelón! ¡Papelón! Viene la selección argentina que quiere el título. Por supuesto. Por ahora lo está mirando de arriba y está en estado físico, ¿no? Deplorable. ¡Vamos, Brasil! ¡Amarilla, papá! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡Gol de Brasil! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Eliminado! ¡Afuera! ¡Cambio! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Eliminado! Van 3-2 Brasil! ¡3-2 Brasil! ¡Gol de Brasil!
Brasil, Brasil pasa de ronda, Argentina eliminación. Eliminación de Argentina. ¡Vamos, Chile! ¡No, de Chile! Uruguay. De las manos del pulista, se dice. Villarista un poquito mejor. Llega a la final con Chile. Vamos. ¡Gol de Chile, señores! Chile, campeón del futbolito, taca, taca. ¿Cómo lo llaman ustedes? Taca. Hubo paño, hubo movimiento, hubo billetera, hubo cosas. Pero Chile va a definir contra Argentina la PlayStation, la Copa Paralela, justamente de la Copa América, y el capitán que puede vengar a su pueblo y llevarse un título a su hogar. Sí, tuvimos mala suerte en la Copa América, raneamos mal, pero ahora lo damos vuelta y salimos campeones de los Juegos Externos. Buena labor del resto, señores. Felicitaciones, un aplauso. Estamos de volta com Somos Poker e agora a gente vai para aquele momento tático, de análise de mão, onde a gente vai saber como os jogadores se comportam ali, na técnica, na tática, com Felipe Mojade. Vamos lá, Felipe. Bom, vamos lá. A gente tem aqui early game, fase inicial de um torneio, onde todo mundo tem muita ficha ali, o blind é baixo. Então as pessoas jogam normalmente ali muitas mãos. Pode ver que o jogador do UTG, o primeiro a jogar, aplica um raise de 400 vai lá, fichas, aposta em cima. quase 3 vezes o valor do blind. Já tomou 2 calls, um call aqui do jogador que está no hijack, que é o Galegos, outro jogador que está na posição de dealer, que é o Christian de Leon, o Grilho, e outro jogador que está no Big Blind, que é o Russo Novas. Tá. Aí a gente vai ver um flop para 4 jogadores, aí tem 1.675 fichas no pote, certo? O flop virou Dama 3 e 2 Rainbow, ou seja, uma carta de cada naipe. A gente pode ver que o jogador que foi quem agressivou pré-flop vem de check, ou seja, indicando que não conectou com o bordo, tá? Que é o jogador que está jogando do TG. E aí a gente tem uma aposta do De Leon aqui em posição. E ele já toma um check raise. O que é um check raise? É simplesmente o jogador da mesa no flop, se mostrando desinteressado pela mão, ok? E realmente quando alguém faz uma aposta. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O Galegos aplicou um check raise para cima do De Leon, que usou a opção dele ali do botão para colocar uma aposta. Colocou uma aposta relativamente baixa e tomou um check raise também relativamente baixo de 1.300 fichas do Galegos. E agora o De Leon está pensando qual é o tipo de ação que ele vai tomar. Isso é interessante, porque antes de tomar a ação ele tem que avaliar que mão que meu oponente está me aplicando esse check raise aqui. Porque esse bordo é um bordo seco, tem uma dama, um 3 e um 2, não tem draw, não tem chance de sequência, não tem chance de flush, aqui muito difícil. E agora a gente tem um 8 de espadas no turn. Esse 8 de espadas, naturalmente, não vai mudar absolutamente nada aqui nessa mão. Porque o jogador que tinha um par na mão continua com um par na mão. O jogador que tinha a dama continua com um top pair. Como eu falei, era um bordo seco. Então o 8 não muda nada. E é um momento importante também, onde você vai analisar seu adversário, né? Exatamente. E aí, check no turn. E o 8 no river também não muda absolutamente nada. Dobrou um par no bordo, agora os dois jogadores têm um par. E o Grilho vai lá e coloca uma aposta no river. E de 1.300 fichas, e o oponente dá o call. O Grilho mostra o blefe, ok? E o oponente apresenta ali par de 6, que é muito bom, e ganha a mão com um par de 6. Bom, a gente viu uma tentativa de blefe aqui do Grilho mal sucedida, e nessa mão ele jogou bem mal a mão. Por quê? Porque quando você quer blefar certo tipo de situação, o pote, vocês podem dar uma olhada que o pote tinha 1.675 fichas no flop. Se você quiser blefar, Alê, essa mão, você coloca pouca ficha ou muita ficha, sabendo que você tem 3 oponentes. Eu vou colocar muita ficha. Muita ficha, exatamente. Tem 3 oponentes ali. Aí tem 1.600 e tralalá. Você coloca 500?
Então, aí a gente Qual a efetividade da jogada? Entendi, mas a gente tá falando muito da questão do estilo do jogo do cara, não é isso? Não necessariamente. Aqui, na verdade, ele colocou uma aposta por blefe. A gente viu que ele não tinha nada, que ele estava blefando a mão. E ele tomou um check raise do oponente dele. Ou seja, ali já era a hora dele desligar a mão. Sabendo que naquele board do dama 3 e 2, se o oponente tiver o top pair ou um par na mão, vai ser difícil de fazer o oponente desligar, jogar as cartas fora, porque tem poucas cartas que assustam esse par. Então, diferente, se o board é carregado, por exemplo, tem 2 cartas de espada, aí bateu 8 de espada, completou o flush, fica muito mais fácil de ele blefar o oponente, representar que ele tem essa mão, por exemplo. Agora, num board seco, fica muito difícil. E aí ele toma o check raise e resolve pagar o check raise. O turn vem uma carta amena, que é um 8, só que se ele tá blefando, ele tem que apostar outra vez. Entendi. E aí ele deu check, deixando o oponente dele na mão, e foi tentar comprar um pote que tava muito alto, com o tamanho do check raise no flop. Aí 1.300 fichas, amigão, ali não vai dar certo. Você tem que colocar muita ficha para fazer o seu oponente dar fold, já que você está representando o top pair, que é a dama. E quando você dá esse check behind do turn, após o oponente te dar um check raise, obviamente você não tem nada na mão. Então pagou muito bem aqui o Gallegos, jogador peruano. E digo mais, eu pagaria essa mão aí sem nem par na mão. Eu pagaria com um as alto, por exemplo, essa mão. E aí sim vai do estilo do jogador. A gente sabe que o Grillo é um excelente jogador e que pode estar blefando muito bem essa mão. E a gente acredita que o estilo do jogador blefador, aqui nesse tipo de situação, é o que vai fazer o seu oponente pagar a sua aposta. Se é um jogador um pouco mais conservador, de imagem mais conservadora, fica muito mais simples você dar um fold num par de 6 com uma dama na mesa, né? Muito bem, momentos de disputa, momentos de adrenalina. Então nós vamos agora para o nosso terceiro desafio de hoje. Lembram bem, né? O primeiro desafio, os argentinos venceram os chilenos no futebol tênis. No segundo desafio, os chilenos foram bem e bateram os argentinos no pebolim. E agora a gente vai para a chamada nega. E a nega vai ser disputada no PlayStation. Vamos ver. Estamos jugando la final. Barcelona es Chile, Real Madrid es Argentina. Toda la presión, toda de Chile sobre Argentina. Argentina que está arrinconado contra su arco. Está complicado. No, el arquero. Ahí, ataca Argentina. Ronaldo se mete en el área. Se viene gol de Argentina. Gol de Argentina, señores. Gol de Argentina y Chile. Chile que atacó y de repente dejó un espacio y Argentina se filtró por entre la defensa y metió un golazo cuando tenía todo en contra, el público en contra, la cancha en contra, mete un gol Argentina y se pone arriba del marcador, señores. Ataca nuevamente Argentina, se escapa James se escapa, señores, se viene el gol, gol de Argentina, golazo de Argentina. ¡Golazo de Argentina! Se viene el último tiempo, estamos a 45 minutos de tener un campeón. ¡Arranca el partido! Buen quite de Sergio Ramos, que le pone un bochón a Ronaldo. Ronaldo avanza, señores, se viene el gol. ¡Gol de Argentina! 3-1 Argentina, las ilusiones chilenas. Se les escapa el triunfo de entre las manos. Sosito, el capitán, vuelve al control. Y la tiene difícil, ¿eh? Estamos en tiempo cumplido, señores. Va a ganar Argentina. Terminó el partido. Argentina campeón. Argentina se lleva la copa en suelo chileno. Festejen, señores. Tá aí, nossos hermanos ganharam mais uma. É, porque no futebol deu Chile, viu? No final da Copa América, deu Chile. Então vamos ver o que deu no final da Copa América
de pôquer. Lembrando que essa competição teve uma prévia com 120 mil candidatos online. É impressionante isso, né, Mojave? Exatamente, o pessoal jogou no PokerStars para fazer essa classificação, tentar a classificação. 5 jogadores classificam, mais o campeão, capitão do time, exatamente. E aí os times são formados e vão para o campeonato, que é o que a gente vai ver agora. Eu estou impressionado com esse formato tão democrático, né? Então vamos ver o que aconteceu, por fim, nessa competição, a Copa América de Pôquer em Santiago do Chile, ao mesmo tempo da Copa América de Futebol, em junho. Agora, vamos ver. A equipe está muito bem, a gente venceu um e perdeu outro, eu consegui virar meu heads up. Tem 2 companheiros que estão ganhando os heads up e o outro está empatado. A gente conseguir ganhar mais 2 vitórias, vamos fazer a segunda final consecutiva e tentar o tricampeonato. Bueno, arrancó la semi hace un rato. Acabo de ganar mi partido, estamos 1-0. Uno de los compañeros, Lucas, lo tiene a punto de ganar. Eso nos pondría match point, nos pondría uno de clasificar. Estamos ahí, falta el empujón del final, que es lo más importante en esta instancia y nada, con muchas ganas de clasificar. Señores, se viene la gran final entre Argentina y Brasil. Gon, ¿cómo lo ves? ¿Y qué tenés para decirle acá a nuestro amigo Marcel, que está muy motivado? Nada, la mejor suerte para ellos, pero nosotros vamos a dejar todo. Tenemos que ganar por nosotros, por los 5 que estamos acá, por los argentinos que hay acá y por un país que estamos atrás. Y vamos a intentar representarlo de la mejor manera posible. Marcel? Além da rivalidade, a gente vai entrar com tudo para vencer o Brasil. Argentina gana con pulón. Que disputa, hein, Mojave? Poxa, infelizmente para nós, os argentinos levaram a melhor. Mas a organização foi excelente, né? Foi um sucesso e pelo que a gente viu ali, uma disputa ferrenha e uma emoção como se fosse uma disputa, uma final de campeonato entre brasileiros e argentinos. O mais legal é que as pessoas não conseguem entender muitas vezes e ver essa disputa no pôquer. Acham que por ser um esporte individual e um esporte sério, as pessoas estão ali de cara fechada na mesa. Isso me surpreendeu mesmo. Não conseguem ver esse lado da torcida, esse lado da interação, que eu acho muito legal. Outro dia até perguntaram pra mim, falei, Mojave, quando você ganha uma mão, você comemora? Eu digo assim, não. Ele disse, como não? Eu comemoro quando eu estou no showdown. Eu vejo a mão, eu estou na frente, é gol. É aí que eu comemoro. E é interessante que, pelo que pouco que eu entendo, eu estou começando a aprender com vocês sobre o mundo do pôquer, é que os brasileiros ajudaram muito a mudar um pouco a cultura do pôquer, né? Trouxeram muito dessa coisa da torcida, da vibração, da alegria para o universo do pôquer. Mas não tenha nem dúvida, qualquer organizador de torneio, o sonho dos organizadores de torneio é que tenha um brasileiro na mesa final para a torcida estar lá agitando, porque vai ser igual um jogo de futebol. Bacana, aguardem porque a gente vai trazer mais notícias sobre isso. Infelizmente o nosso tempo é pouco e o programa acabou. Bom, se vocês quiserem interagir com a gente, lembrando, Somos Pôquer, ok? Hashtag Somos Pôquer, aquele joguinho da velha, sabe? Hashtag Somos Pôquer e @Felipe Mojave em todas as redes sociais, que eu estarei à disposição para responder as perguntas de vocês e querendo agradecer mais uma vez a toda essa audiência aí do mercado do pôquer e a galera que não tem nada a ver com esse mercado do pôquer, que está assistindo o programa agora e começando a jogar porque está assistindo o nosso programa aqui. Então, sensacional. Muito obrigado em nome do Mojave e de todo o programa aqui Somos Pôquer. Maravilha. Lembrando que também a gente tem um canal no YouTube, que é o Somos Pôquer. E com isso nos despedimos. Até a semana que vem. Valeu, um abraço. Tchau.